A história da juíza Débora. Nos tempos em que Israel ainda era uma nação instável, sem reis, vivendo sob o comando de juízes levantados por Deus, o povo alternava entre fidelidade e rebeldia. Quando permanecia obediente, experimentava paz, mas quando se afastava do Senhor, caía nas mãos de inimigos cruéis. Foi nesse cenário que se ergueu uma das figuras mais marcantes da história bíblica, Débora, profetisa, juíza e líder de guerra, levantada pelo Senhor para libertar seu povo. As Escrituras narram que após a morte de Eude, Israel tornou a fazer o que era mal aos olhos de Deus. Como consequência, o Senhor entregou o povo nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Hazor. Seu comandante militar era Sísera, homem temido, dono de um exército poderoso com 900 carros de ferro. Durante 20 anos, Israel foi severamente oprimido. Juízes 4:1-3. A opressão era dura. As aldeias ficavam desertas, as estradas eram evitadas e o medo tomava conta dos corações. Homens, mulheres e crianças viviam sob constante ameaça, lembrando diariamente que haviam se afastado do Deus que os tirara do Egito. Nesse período sombrio, o Senhor levantou Débora. O texto bíblico a apresenta de forma especial. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. E ela assentava-se debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na montanha de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Juízes 4:4-5. A palmeira de Débora se tornou símbolo de esperança. Ali, a profetisa julgava as causas, aconselhava e transmitia a palavra do Senhor. Sua presença era como um farol em meio às trevas da opressão. Enquanto o povo clamava por alívio, Débora ouvia a voz de Deus. Certo dia recebeu uma palavra que mudaria a história de Israel. O Senhor ordenou que ela chamasse Baraque, filho de Abinoão, da tribo de Naftali, e lhe entregasse uma missão. Quando Baraque chegou diante dela, ouviu as palavras da profetisa. Porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo: vai e atrai gente ao monte Tabor e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon a Sísera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, e te darei na tua mão? Juízes 4:6-7. Era um chamado à fé. Enfrentar Sísera parecia impossível, pois seus carros de ferro eram invencíveis aos olhos humanos. Mas o Senhor havia prometido vitória. Baraque, porém, temeu. Ele respondeu: se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Débora não se esquivou. Com coragem declarou: certamente irei contigo. Porém, a honra não será tua na jornada que empreendes, porque o Senhor venderá a Sísera na mão de uma mulher. Assim, os dois uniram forças. O chamado ecoou pelas tribos de Zebulon e Naftali. Homens se alistaram para a batalha, reunindo-se aos pés do Monte Tabor. Enquanto isso, Sísera soube da movimentação e não hesitou. Convocou seus 900 carros de ferro, seu exército poderoso, e avançou até o ribeiro de Quizon. O momento era decisivo. Débora, ao lado de Baraque, ergueu a voz e proclamou: levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou a Sísera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu diante de ti? Com essas palavras, Baraque desceu do monte com seus 10.000 homens. O que parecia impossível tornou-se realidade, e o Senhor feriu a Sísera e a todos os seus carros e a todo o seu exército a fio de espada diante de Baraque, e Sísera desceu do seu carro e fugiu a pé. O ribeiro de Quizon, cheio devido às chuvas, arrastou carros e soldados. O terror se espalhou entre os cananeus, que foram derrotados de forma esmagadora. Nenhum homem ficou. Sísera, no entanto, conseguiu fugir a pé. Desesperado, buscou refúgio na tenda de Jael, mulher de Éber, o queneu, pois havia paz entre sua casa e o rei Jabim. Jael saiu ao encontro de Sísera e o convidou a entrar.
Ele pediu água, mas ela lhe ofereceu leite e o cobriu com uma manta. Cansado e confiante, adormeceu. Então se cumpriu a palavra de Débora: a honra não seria de Baraque. Então Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo e foi mansamente a ele e lhe cravou a estaca na fonte e a pregou na terra, porque estava carregado de um profundo sono e cansado, e assim morreu. Juízes 4:21. Quando Baraque chegou, Jael saiu ao seu encontro e disse: vem e mostrar-te-ei o homem que buscas. E foi a ela, e eis que Sísera jazia morto, e a estaca na sua fonte. Assim Deus abateu Jabim, rei de Canaã, naquele dia, e Israel cresceu em força até destruir completamente o inimigo. Após a vitória, Débora e Baraque entoaram um cântico ao Senhor, registrado em Juízes 5. É um dos textos mais belos e poéticos da Bíblia, exaltando a fidelidade de Deus e a coragem dos que se levantaram. Louvai ao Senhor pela vingança de Israel e por o povo voluntariamente se oferecer. Ouvi, ó reis, dai ouvidos, ó príncipes. Eu cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor Deus de Israel. Juízes 5:2-3. No cântico, Débora relembra a situação do povo antes da libertação. Estradas desertas, aldeias abandonadas, até que ela se levantou como mãe em Israel, Juízes 5:7. Recorda também a bravura de Jael, a mulher que derrotou Sísera, sendo exaltada entre todas as mulheres da tenda, Juízes 5:24. O cântico celebra não apenas a vitória militar, mas a intervenção divina. O Senhor, com poder, saiu à frente de seu povo. A natureza cooperou. Desde os céus pelejaram as estrelas, desde os seus cursos pelejaram contra Sísera. O ribeiro de Quizon os arrastou, aquele antigo ribeiro, o ribeiro de Quizon. Ó minha alma, pisaste a força. A música termina com uma oração de impacto. Assim pereçam todos os teus inimigos, ó Senhor. Porém, os que o amam brilham como o sol quando sai na sua força. Juízes 5:31. E a terra descansou 40 anos. A história de Débora não é apenas um relato de guerra, mas um testemunho de que Deus pode levantar quem Ele quiser para cumprir seus propósitos. Uma mulher, em uma época dominada por homens, tornou-se juíza, profetisa e líder de guerra. Sua coragem inspirou um exército, sua fé moveu montanhas e sua obediência trouxe paz a Israel. Débora mostra que, mesmo nos momentos de maior opressão, quando parece não haver saída, Deus continua no controle. Ele ouve o clamor de seu povo e age no tempo certo. O mundo de hoje, assim como Israel naquela época, está mergulhado em crises, guerras, insegurança, medo, famílias destruídas e uma sociedade cada vez mais distante de Deus. Muitos se sentem esmagados pelos carros de ferro modernos, problemas que parecem invencíveis, lutas internas, vícios, opressão espiritual, ansiedade e dores que a força humana não consegue resolver. Mas a mensagem de Débora é clara. Quando Deus entra na batalha, o impossível acontece. Ela não confiou em estratégias humanas, mas na palavra do Senhor. Quando declarou a Baraque: levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou a Sísera na tua mão, estava afirmando que a vitória já estava decretada nos céus. Essa mesma verdade se aplica hoje. Nossas lutas não são vencidas por força ou habilidade, mas pela intervenção divina. A atitude de Débora também nos ensina sobre coragem. Enquanto muitos se acovardavam, ela se levantou como mãe em Israel. Em um tempo de omissão, ela foi voz profética. Deus procura homens e mulheres dispostos a se levantar em fé, mesmo quando o mundo inteiro está em silêncio. E há ainda a figura de Jael. Uma mulher comum, que não fazia parte do exército, tornou-se instrumento da vitória. Com suas próprias mãos, ela derrotou o inimigo que parecia invencível. Isso mostra que ninguém é pequeno demais para ser usado por Deus. Na rotina mais simples, no lugar mais inesperado, o Senhor pode agir com poder e trazer livramento.
Nos dias de hoje, cada cristão é chamado a viver como Débora e Jael, firmes na fé, confiando em Deus e prontos para cumprir sua vontade. Não é tempo de recuar. A igreja não pode se esconder diante da opressão espiritual que tenta dominar o mundo. É tempo de ouvir a voz de Deus, obedecer e marchar confiando que a vitória vem dele. Assim como a canção de Débora e Baraque conclui: assim pereçam todos os teus inimigos, ó Senhor. Porém, os que o amam brilham como o sol quando sai na sua força. Juízes 5:31. Essa é a promessa para os que permanecem fiéis. Débora não foi apenas uma juíza do passado. Ela é um lembrete vivo de que Deus ainda levanta líderes, profetas e intercessores em nosso tempo. Ele ainda responde ao clamor do seu povo. Ele ainda traz vitória sobre os inimigos mais fortes. Ele ainda transforma desespero em cântico de louvor. Pois quando o Senhor se levanta, até os carros de ferro caem, os rios se levantam como aliados, e a vitória se torna certa. Se esta mensagem tocou o seu coração, deixe o seu like, inscreva-se no canal para receber novos vídeos. Deus te abençoe.